Continuamos a nossa catequese sobre a vida de oração. No programa anterior, falamos da primeira necessidade da vida de oração, que é fazer memória de Deus. Recordar Deus mesmo, aquilo que Ele é e o que Ele operou por nós e por todos os homens. Trata-se de uma finalidade também catequética para a nossa mente. A memória eficaz, a anamnese, como dizem os gregos, os padres da igreja, uma memória eficaz, uma recordação dos prodígios que Deus operou. Isso também é uma forma de combater o demônio que quer que a gente se esqueça das maravilhas que Deus operou. E quem reza sempre, sempre faz memória e nunca esquece do Deus que era, que é e que vem. Do Deus que atua na história, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Ora, como consolidar essa frase de Hebreus 13:8, se eu não sei, se eu não recordo que Jesus Cristo é o mesmo ontem? Ora, para saber o que Jesus Cristo fez ontem, eu tenho que fazer memória. E a memória, ela é alimentada, sustentada, fortalecida pela vida de oração. Agora nós vamos falar dos tempos fortes, especiais e mais para frente, para certas pessoas, estipulados como obrigatórios para a vida de oração. Se devemos lembrar sempre de Deus, mas não podemos rezar sempre, já a partir da Bíblia, a igreja vai reservando determinados tempos para a vida de oração. Disso trata o parágrafo 2698 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. A tradição da igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Alguns são cotidianos, a oração da manhã e da tarde, antes e depois das refeições, a liturgia das horas. O domingo, centrado na Eucaristia, é santificado principalmente pela oração. O ciclo do ano litúrgico e suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida de oração dos cristãos. Digamos assim, o mínimo necessário, o mínimo oficial, o mínimo obrigatório, o mínimo que obriga em consciência. Para todos os cristãos, a oração da manhã e da tarde. Os muçulmanos, que não professam a fé cristã, vocês sabem quantas vezes eles rezam por dia? Pelo menos 5 vezes. E voltados para Meca. Onde quer que eles se encontram, eles param, se prostram no chão e fazem suas orações. E o islamismo veio 600 anos depois do cristianismo. Ninguém pense que isso é prerrogativa só deles, não. Já na Escritura nós temos rezar de manhã, rezar de tarde, rezar antes e depois das refeições. Para os ministros sagrados e os religiosos, a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, que antes tinha o nome de breviário. Depois, um dia na semana, o Kyriake Remera, o único dia da Bíblia chamado de domingo, e só aparece uma vez esse nome na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o domingo é santificado principalmente pela oração. E depois vem o ciclo do ano litúrgico, as festas, as solenidades, as missas de preceito. Tudo isso integra a vida de oração dos cristãos. É claro que esse processo de estipular horários precisos, dias precisos, acontecimentos precisos em que a oração se revela com toda a sua solenidade, vai amadurecendo ao longo dos anos e séculos. De sorte que a igreja consagra dias, horários dos dias, momentos solenes da sua vida litúrgica e espiritualidade pessoal para a oração.